Fala, torcedor tricolor. Sejam bem-vindos ao R7 Tricolor. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso Clube da Fé. Antes, já sabe, se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora, vamos para as notícias. A noite heroica contra o Libertad e o Brilho de Cotia. Gente, que jogo foi aquele contra o Libertad? Uma partida tensa, nervosa, daquelas noites que só o São Paulo sabe entregar. A gente entra para vencer, a torcida canta junto, pressiona, empurra. Mas tem hora que parece que o time gosta de complicar o que poderia ser simples. E complicou demais. A expulsão do Alisson no começo do segundo tempo foi um balde de água fria total. O time perdeu a referência no meio e ficou grogue. O Alisson não merecia sair assim, mas a verdade é que ele foi imprudente, não tem o que discutir. Entrou forte, entrou mal e o árbitro não perdoou. Deixou a gente com um a menos e um mundo de tempo para aguentar a pressão. É nessas horas que o torcedor sente, ou o time cresce ou se entrega. E olha, a gente quase se entregou, mas só quase. O Libertad começou a gostar do jogo. Vieram para cima, tocavam a bola com confiança, tentavam pelos lados, cruzavam na área, e a gente só se defendendo. Rafael teve que trabalhar, fez umas 2 defesas que se entrassem, seria pesadelo certo. A defesa estava ligada, mas não dava conta de tudo. O gol dos caras saiu e foi merecido. A gente tem que ser honesto. Tomar aquele gol doeu demais. Não é só pela vantagem que ia embora, é que parecia o prenúncio do caos. Mas se tem uma coisa que esse time tem a camisa, é história, e tem algo que voltou a aparecer com mais força. Cotia, a base, o sangue novo. Porque, meus amigos, quando tudo parecia perdido, quando a classificação direta começava a escorrer pelas mãos, entrou em campo um moleque, um garoto, um tal de Luca. Só 17 anos, primeira partida como profissional. E olha, o moleque tem estrela, tem personalidade, tem bola. Entrou com coragem, pediu a bola, encarou e não se escondeu. E no fim, como manda a cartilha dos grandes heróis tricolores, meteu o gol. Um golaço daqueles que fazem o Morumbis explodir, que fazem a torcida gritar de emoção, que fazem a gente acreditar que sim, esse time pode ir longe. O gol do Luca não foi só um empate, foi redenção, foi resistência, foi a prova de que esse elenco pode contar com Cotia sempre que precisar. É o que tem sustentado o São Paulo em tantos momentos difíceis nos últimos anos. E a base segue respondendo, segue entregando, segue salvando. Zubeldia ali na beira do campo comemorou como um torcedor. Bateu no peito, apontou para o moleque, ele sabe, ele entende. O argentino recém-chegado começa a perceber o peso dessa camisa, o peso de cada ponto, o peso de cada jovem que sobe e resolve. Ele teve peito de colocar o Luca e acertou em cheio. Claro, não foi só emoção, teve tática também. Depois da expulsão, o time mudou o esquema, fechou as linhas, se compactou, deixou o Caleri brigando sozinho na frente, enquanto Galopo e Michel Araújo se revezavam na criação. Foi na base do contra-ataque, do sofrimento. Mas às vezes é assim que se ganha. Às vezes é na dor que a vitória vem. Galopo inclusive fez uma partidaça, correu demais, lutou, distribuiu bem o jogo quando teve espaço. Ele e o Pablo Maia foram fundamentais para manter o equilíbrio. E que beleza ver o Rodrigo Nestor voltando a ganhar ritmo, mesmo entrando depois. Ele pode ser um diferencial nesse segundo semestre. A torcida então merece um capítulo à parte. Que apoio, que presença. Mesmo atrás no placar, não pararam um segundo. Empurraram, cantaram, fizeram o Morumbis virar caldeirão, e no fim foram recompensados. Esse gol do Luca é de todo mundo.
do moleque, do treinador, do torcedor, é de quem acredita. Com o empate, a classificação para as oitavas veio com antecedência, e isso não pode ser ignorado. Em um grupo complicado, com altitude, viagem e adversários chatos, a gente garantiu a vaga. Agora é mirar a liderança, porque terminar em primeiro pode ser fundamental mais para frente. Mas é preciso ajustar algumas coisas. Sim, a postura com um jogador a menos precisa melhorar. Não pode recuar tanto, não pode dar tanto campo para o adversário. E o emocional tem que ser mais forte. Alisson tem que rever esse tipo de entrada. Decisão se ganha também no detalhe. De resto, é exaltar. Exaltar a coragem do Luca, exaltar a visão do Zubeldia, exaltar a resistência do elenco, exaltar a alma do São Paulo que nunca desiste, que briga até o fim, que encontra solução, mesmo quando tudo parece perdido. O próximo passo é manter essa pegada, manter a intensidade, fortalecer o elenco, recuperar quem está voltando, dar confiança aos garotos, porque o caminho é longo, mas com essa atitude, com essa base, com essa torcida, a gente pode sonhar. O São Paulo mostrou que tem fôlego, que tem garra, que tem opções, que tem um futuro brilhante surgindo em Cotia, e que mesmo com um a menos, com dificuldades, com pressão, sabe se reinventar. Luca não foi só um gol, foi um recado, um aviso para o continente, um lembrete de que o tricolor nunca morre, nunca se entrega, sempre volta, sempre reage. Que venha o próximo desafio, porque esse São Paulo, meus amigos, é gigante, é intenso, é imortal. Richard Rios no Morumbi? O sonho pode ser real. E se eu te dissesse que um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano pode estar de malas prontas para o Morumbi? Pois, torcedor tricolor, o boato que está ganhando força nos bastidores do mercado da bola envolve ninguém menos que Richard Rios, o volante que tem encantado os palmeirenses e despertado o interesse de gigantes, incluindo agora o nosso São Paulo FC. E o mais surpreendente, fontes internas indicam que há conversas reais acontecendo, e que o tricolor estaria preparando um plano ousado para tirar o colombiano do rival alviverde. Tudo começou com uma movimentação discreta, quase imperceptível. Dirigentes do São Paulo estariam atentos à situação contratual de Richard Rios e especula-se que, diante de uma possível insatisfação do jogador com seu atual papel no elenco do Palmeiras, o tricolor possa estar vendo uma brecha para agir. A ideia seria apostar em um projeto esportivo ambicioso, com mais protagonismo para o atleta e um papel central na reconstrução de um meio-campo que precisa de mais vigor físico, técnica e visão de jogo. Richard Rios, para quem acompanha o futebol de perto, não é um nome qualquer. Revelado na Colômbia e com passagens marcantes por clubes brasileiros, o volante é conhecido por sua força nas divididas, precisão nos passes e chegada ofensiva. Sua capacidade de dar dinâmica ao jogo o transformou em uma das peças mais valiosas do elenco do Palmeiras. E exatamente por isso, imaginar que ele possa vestir o manto são paulino soa como um sonho ou uma provocação de mestre nos bastidores do Choque Rei. Mas não é só pela rivalidade que essa possível negociação chama a atenção. Richard Rios é o tipo de jogador que encaixa perfeitamente no estilo que Zubeldia quer implantar no tricolor. Intensidade, pressão alta, transições rápidas e muita entrega tática. O atual comandante são paulino já teria sinalizado positivamente para a contratação e estaria acompanhando de perto as possibilidades de um acordo. Fontes ligadas ao clube revelam que a proposta são paulina envolveria um contrato de longo prazo e um salário compatível com os padrões de protagonismo no elenco. Além disso, há rumores de que um investidor externo poderia participar da operação, viabilizando uma possível proposta de compra ou até mesmo um empréstimo com obrigação de compra ao final do contrato. Tudo depende, é claro, da vontade do jogador e da receptividade do Palmeiras em negociar. Do lado do Palmeiras, o clima é de cautela. A diretoria ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto, mas já se sabe que Leila Pereira, presidente do clube, é resistente à ideia de reforçar um rival direto no cenário nacional. No entanto, se houver uma proposta considerada irrecusável,
a porta pode se abrir. E é aí que o São Paulo pode fazer história. No Morumbi, a notícia caiu como uma bomba e rapidamente gerou repercussão entre os torcedores. As redes sociais explodiram com mensagens de otimismo, surpresa e até desconfiança. Muitos torcedores são paulinos veem Rios como a peça que falta para transformar o meio-campo do time, especialmente após as saídas e lesões que afetaram o setor. Outros, porém, lembram que tirar um jogador do Palmeiras não é tarefa fácil. Ainda assim, a diretoria do São Paulo segue firme no seu projeto de reconstrução e fortalecimento do elenco para as competições de 2025. Depois de reforçar o ataque e consolidar a defesa com peças experientes, chegou a hora de olhar para o meio-campo. E Richard Rios, segundo fontes de dentro do clube, seria o alvo número 1 nesse momento. Os bastidores do CT da Barra Funda estão agitados. O staff do jogador teria sido procurado e gostou do que ouviu. A ideia de ganhar mais minutos, protagonismo e se tornar um nome central no novo projeto São Paulino agrada ao colombiano, que vê com bons olhos a possibilidade de mudar de ares, especialmente se for para um clube com história, torcida apaixonada e ambições altas. Enquanto isso, Zubeldia trabalha silenciosamente com o elenco atual, mas já pensa nas possibilidades que teria com um jogador como Richard Rios à disposição. Com ele, o treinador poderia montar variações táticas mais agressivas, mesclando juventude com experiência e aumentando a competitividade interna no elenco. A diretoria do São Paulo, que vem se destacando por movimentações inteligentes no mercado, sabe que essa negociação pode ser uma das mais complexas, mas também uma das mais impactantes dos últimos anos. Afinal, trazer um jogador em ascensão, que atua em um rival e que pode ser decisivo nos clássicos e no Brasileirão, seria um recado forte ao futebol brasileiro. A torcida, como sempre, já está sonhando alto. Vídeos de jogadas do volante circulam nas redes com legendas empolgadas, como "Imagina isso no Morumbi", ou "O novo motor do meio-campo tricolor". E não é para menos. Richard Rios tem ingredientes para se tornar ídolo no São Paulo, caso a negociação avance. Analistas esportivos também já começaram a se posicionar. Alguns dizem que seria uma das maiores viradas de mercado dos últimos anos. Outros preferem ser mais cautelosos, lembrando que o Palmeiras não costuma facilitar esse tipo de transação. Mas todos concordam que o São Paulo está jogando alto, e jogando bem. Nos bastidores da CBF, comenta-se que o nome de Rios já é monitorado como potencial destaque para futuras convocações da seleção colombiana. Se isso se concretizar no Morumbi, o tricolor também lucraria em valorização e projeção internacional. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, que já vive momentos intensos nos gramados, pode agora ganhar um novo capítulo fora deles. Um capítulo de estratégia, ousadia e inteligência de bastidor. Um duelo não apenas de clubes, mas de projetos, ambições e visão de futuro. A possível chegada de Rios também levanta uma questão importante. Quem deixaria o elenco para abrir espaço internamente? Cogita-se que 1 ou 2 volantes poderiam ser negociados para liberar folha e espaço no grupo, dando ainda mais argumentos para a diretoria acelerar o processo. Se confirmada, essa contratação seria uma das maiores jogadas de bastidor do futebol paulista em anos. Mostrar que o São Paulo voltou com força ao mercado e está disposto a brigar com os grandes, inclusive com os rivais, é uma mensagem poderosa para a torcida e adversários. Enquanto isso, os bastidores continuam fervendo. Ninguém confirma, ninguém nega, mas o burburinho cresce. E como todo torcedor apaixonado, a gente segue acompanhando cada detalhe, cada rumor, cada movimento. E você, torcedor tricolor, já imaginou o Richard Rios vestindo o manto sagrado no Morumbi? Será que esse sonho está mais perto do que parece? Uma coisa é certa: se depender da vontade da torcida, ele já pode ir preparando as malas. O Morumbi está de portas abertas. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.